Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leandro, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da empresa, né? Quem somos? Nós somos a G4S, tá? E eu coloquei esse gráfico aqui, você consegue ver legal o gráfico? Consigo. Então, esse gráfico aqui, ele demonstra, né? Praticamente a trajetória da G4S até 2011, né? Você vê que começou lá, né? Em 1901, tá? A Securicó entrou em 1951, era só o grupo 4. Em 2006 foi quando oficialmente tornou a G4S aqui, ó, em 2006. Então tem a história dessa sigla, né? A G4S, né? Era o grupo 4, né? Que começou em 1901, que ela foi fundada, essa empresa de vigilância na Dinamarca. Depois, em 1951, foi fundada e entrou a Securicó para fazer parte também do grupo. E em 2006 ela tornou oficialmente o grupo G4 com o S da Securicó. Onde virou G4S, entendeu? Entendi. Por isso que agora a gente fala G4S. E vamos supor que poderia ser G5, né? Poderia a Securicó entrar no grupo e ser G5, não. Então ela não é uma empresa brasileira, né? Não. Foi fundada na Dinamarca. E daí por diante, se você olhar, em 2010, tá vendo? Ó, entrou no mercado brasileiro, tá vendo? Ela adquiriu aqui, ó, uma empresa, tá vendo? De alarme. Depois ela adquiriu a Interativa, que foi uma empresa de limpeza. E depois a Vanguarda, que é a empresa de vigilância. E entrou para a Allied Universo, o grupo Allied Universo, em 2021, tá vendo? Onde a gente pertence até hoje. Muita gente não sabe, né, o que é a G4S, né? Eu botei essa integração aqui para a gente entender um pouco da história dela, né? Sou Leandro Reis, analista de treinamento e desenvolvimento, tá? Setor do RH. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos valores, né? Os valores da G4S, ela inclui, né, valores morais, né? Morais corporativos, né? Como ele coloca ali, ó, nós somos ágeis, confiáveis e inovadores. A G4S está sempre inovando, né? Nossa cultura de cuidado coloca as pessoas e a segurança em primeiro lugar. Nós entregamos através de espírito de equipe. Sempre agimos com integridade. Por isso que a gente trabalha com treinamento em vários pontos, né? Vários pontos comportamentais, pontos estratégicos, operacionais, né? Que é para a gente ter uma equipe ali forjada naquilo que a gente precisa para poder atuar e entregar esses valores. Okay? Bem completa, né? Sim. E o treinamento é foco em atendimento ao cliente. Só que, olha só, atendimento ao cliente abre um leque, né? Para tudo, né? É bem abrangente. Só que a gente vai falar um pouquinho a parte de atendimento humanizado, tá vendo? Para profissionais de segurança privada. Para mostrar na prática a forma correta de abordagem, comunicação, comportamento do vigilante ao lidar com o cliente, visitante, situações comuns em loja de shopping. Então, você tem que ter um cuidado muito grande em atender, em ter uma postura, em você estar ali prestando atenção, sempre estar atento com tudo. Então, a pessoa está te olhando, aí você está de cara feia, pensando na morte da bezerra, entendeu? Longe de tudo. Aquilo tudo a pessoa percebe no vigilante, né? E o objetivo do atendimento humanizado é você estar atento ali, sempre, a toda a movimentação, e todo o comportamento de pessoas que entram no shopping. Principalmente as pessoas que vão entrar em loja, né? Elas entram em loja e elas já vêm do lado de fora com comportamento, né? Elas já vêm com uma ação meio contígua, né? De fora para dentro, pensando no que ela já quer. Então você tem pessoas que entram na loja para comprar, outras que entram para ver, outras que entram para criar barraco, que quer trocar uma peça ou outra. Isso tudo são comportamentos, né? Primeira impressão, né? Isso aqui é uma coisa bem visível, né? Você vê lá, o vigilante é o primeiro ponto de contato entre a loja e o público. A forma como ele se comporta transmite segurança e também influencia na experiência do cliente. Nesse vídeo, vamos mostrar como deve ser o atendimento correto dentro de um shopping. O vigilante é carta visita, igual o controlador no hospital, né? Quando você chega no hospital, o controlador vai até você, você diz para ele o que você tem, que remédio você tomou, o que você precisa, para ele virar para você e falar assim, ó, recepção. Na verdade, você tem que falar isso para o médico. Mas como você encontra ele ali, você fala para ele. Mesma coisa o vigilante. Aí eu coloquei ali, ó, postura de apresentação, né? O profissional é a primeira linha de atendimento e defesa. Aí, de fato, é verdade, né?
Ele está andando por ali, ele é uma pessoa que dá informação, ele é uma pessoa que tira foto. Já vi no shopping as pessoas se reuniram. Ô, segurança, tira uma fotinha nossa aqui rapidinho. Mas isso não tem nenhum problema, né? Não impede nada. Ele está ali, não é para fazer nada disso, mas tem coisas ali que ele vai fugir um pouco da rotina dele, porque as pessoas estão numa vibe legal, tão agradável, e o segurança está ali para mostrar para elas que a sensação de segurança existe. Por isso que as pessoas observam, tá vendo? Eu botei aqui, observe o uniforme, tá vendo? O crachá visível, tá vendo? O vigilante atento, isso tudo é observado pelas pessoas. Aí você vê a postura do nosso profissional hoje dentro do shopping, ele tem que ser uma postura que as pessoas entendam o seguinte, pô, a pessoa está ali para me ajudar. Se o vigilante não tivesse a postura, já pensou ele dormindo, passa uma menina, ele está ali cantando a garota. Acontece alguma coisa, o rádio dele está alto, ele não está nem aí. Então essas posturas inadequadas são filmadas também, né? Atendimento ao público, isso aí é complicado. Aí que você começa a entender como é que as pessoas se formam realmente profissionais. É atender o público, né? Você vê, ó, cenário de atendimento. O cliente se aproxima com uma dúvida ou um pedido. Cara, o profissional que trabalha em shopping, em loja, ele tem que ter todas as informações necessárias do local que ele trabalha, que é para poder lhe dar informação. Olha o que está ali, ó, o vigilante fala, boa tarde, seja bem-vindo. Posso ajudar em alguma informação? Isso é uma frase completa. Se ele não conhecer o que ele vai explicar, o que ele vai orientar a pessoa errada. Então ele tem que conhecer o setor que ele está. Não é assim, peguei um vigilante e fica ali. Não, tem que ensinar para ele. Ó, o setor que você está é o tal, a gente chama de setor Alfa, Bravo. Tantas lojas aqui, as lojas são tal, perto da praça de alimentação. Pela esquerda você tem a saída da doca, pela direita. Você tem que orientar ele para que ele possa dar essa informação. Por isso que ele tem que ter um cenário para ele também atender. Isso que os líderes e operações têm que mostrar para eles como é que funciona isso aí com calma, né? Para poder o cara que está trabalhando ter esse tipo de atendimento. Mesma coisa, o vigilante deve sempre atender com cortesia, voz calma e olhar firme. Porque às vezes você vai falar com uma senhora idosa, ela não escuta. Aí você tem que falar mais alto. As pessoas que estão passando, ele está gritando com a velhinha ali, mas não entende o cenário que está com você ali. Por isso que eles andam às vezes em dupla. Sempre tem um que vai estar ali, não deixa disso não, a senhora não escuta, pediu para ele falar alto. Às vezes você vai dar explicações ao público, tá? Mesmo não sendo vendedor, ele representa a imagem da loja e deve estar preparado para orientar o cliente, direcionar ele para o atendimento certo. Imagina, o vigilante dentro da loja. A pessoa vai perguntar para ele sobre os produtos da loja, ele tem que ter esse conhecimento. Não que ele vá vender, mas que ele mostre para a pessoa que ele está ali para ajudar e direcione essa pessoa ao funcionário correto, né? Já pensou, a pessoa chega para ele, pô, essa calça aqui, cara, tô a fim de comprar essa calça aqui, ele fala assim, essa calça aí, bicho, compra aqui não, compra em outro lugar, já imaginou? Ai, não. Antes fazendo isso dentro da loja? Um cliente perdido, indicar o local da loja ou chamar um funcionário. Às vezes a pessoa não sabe, por isso que eu te falei. Dentro do shopping, o vigilante está no primeiro piso. Onde fica a loja da C&A? Senhor, indo direto aqui à sua esquerda, no primeiro piso, subindo a escada rolante à direita, no segundo piso. Por isso que ele tem que conhecer a área de trabalho dele. Porque o cliente perdido não é o cliente que está perdido de alguém, ele está perdido porque ele está precisando de orientação para saber onde é a loja que ele vai, né? Pessoas com comportamento suspeito, observar com discrição, sem constrangimento. A pior coisa que tem é você ser perseguido, você concorda? Sim. Então, o vigilante não pode fazer isso. Ele notou uma atitude suspeita, uma agressividade de uma violência doméstica, um rolezinho, um grupo de crianças que estão ali que você sabe que são meia bagunceira. Você está no seu setor, passou por você, você está observando. Chamou a central vai observar. Entraram na loja, se posiciona e observa. Ou seja, você vai demonstrar que você está ali para ajudar. Agora não é perseguir a pessoa, né? Ficar olhando, né? Toda hora botando a mão no rádio, falando, mostrando para as pessoas que você está identificando elas ali por alguma coisa, isso é constrangimento. Então tem que tomar muito cuidado, que comportamento suspeito, ele pode reverter contra a gente. Observar o comportamento e a percepção, né, do risco daquilo ali é uma coisa, constranger é outra, né? Situação de conflito. Cliente exaltado
ou discussão entre pessoas. Então você tem ali um cenário numa praça de alimentação, alguém deixou alguma coisa na mesa, furtaram alguma coisa dentro do shopping, uma criança desapareceu, às vezes tu esbarrou em alguém, a pessoa está discutindo com você. Em situações de conflito, o vigilante deve manter o controle emocional e priorizar a segurança de todos. Então a primeira parte é ele isolar o conflito, chamando a central, monitorando, pedindo para que as pessoas não tentem entrar naquele conflito, porque as pessoas não têm treinamento, não é confortável, não vão saber lidar com aquilo. Para o vigilante em si, é muito mais prático para ele virar para as pessoas e falar, olha, deixa que a gente cuida. E se as pessoas se xingarem, discutirem, mas daqui a pouco acaba, que o tempo é amigo dele, tá tudo certo. Não pode ter via de fatos, né? Senão o vigilante entra com o uso da força. Mas fora disso, ele só vai priorizar ali para que aquele ambiente, aquele tumulto acabe ali, né? Aí vamos lá, demonstrar o quê? O que o vigilante vai demonstrar? Primeiro, uma aproximação calma, um tom de voz firme. Não é assim, ó, vem 3 vigilantes comigo. As pessoas começam a olhar que os vigilantes vindo, talvez não venham para ajudar. Ou tá vindo 3. Ó, evitar toque físico, ao menos que haja ameaça real. Chamar o apoio da segurança central ou a polícia, conforme o protocolo do shopping. Cada shopping tem seu protocolo, tá? Onde eu falo, o vigilante tem que conhecer a norma dele. Fala do vigilante, senhor, peço a gentileza que mantenha calma, vamos resolver da melhor forma possível. É uma fala simples, não está constrangendo ninguém, tá? Ajudar. Porque tem vigilante que chega, pô, calma isso aí, rapaz, pô, vai dar ruim, não sei o quê, que ele começa a se enrolar nas palavras, perde o controle emocional, e ele acaba ficando envolvido no cenário que está presente ali. Comunicação e descrição. Cenário, né, de atendimento. O vigilante observa o ambiente, usa o rádio discretamente. Muitas das vezes o vigilante está com o rádiozinho dele, ó, o rádiozinho, tá com o rádiozinho dele, tá pendurado aqui do lado. Se ele não for malandro, ele não botar o volumezinho baixo, ou não usar, de repente, uma lapelazinha, tá vendo? Não usar um fonezinho de ouvido, que ele possa botar no ouvido, para ele poder, ele como vigilante, ele poder estar usando, ele está escutando a central simplesmente aqui, ó. Mas muitas das vezes tem um cara que está só com o rádio aqui pendurado. Aí a pessoa fala, ele está assim, ó, prossiga a central. Só que o rádio está no volume legal para ele escutar. A pessoa às vezes está do lado dele, e a central está assim, ó, senhor, aquele rapaz ali, ó, o vigilante do setor alfa, o rapaz do teu lado aí, calçadinho, blusa cinza aí. E sem contar que ele tem código para usar o rádio, né? Só que o profissional de segurança ele tem que se adaptar. Se é um ambiente que ele não tem fone, ele tem que saber o que ele está falando, como ele está falando. Olha o que está escrito ali, ó, a comunicação deve ser clara, objetiva, discreta. Use o rádio com linguagem profissional, sem gíria. E lembre, o público percebe a confiança quando o vigilante é discreto, tranquilo. Não é verdade? Quem está de fora está vendo ele, né? Cenário. O vigilante tem posição de atenção e cumprimentando o cliente. Cara, assim, volte sempre. O shopping é meu, a loja não é minha. Mas não significa que você não possa ser educado. Entendi. Se aquele cliente está voltando naquela loja, a loja está ali faturando e recebendo, você continua com o contrato com a loja. Uma coisa liga a outra. Então você tem que ser educado tanto em receber quanto também em se despedir. Então... O vigilante é muito mais do que o vigia. É representar segurança, respeito, confiança, compostura, empatia, atenção. O profissional se torna parte essencial da experiência do cliente dentro do shopping. Vai ter cliente que vai falar, pô, segurança daquele shopping lá são seguranças que me ajudaram. Então ele tem que ser acolhedor, né? Sem dizer. Sim, é um acolhimento profissional empático. E aqui, ó, a segurança começa com atitude profissional, sempre, né? E esse aí é o nosso treinamento de um atendimentozinho um pouco específico para shopping, mas que abrange também outros tipos de atendimento, ok? Entendi.